meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco em mais um domingo, que nós possamos depositar a nossa confiança, a nossa esperança no nosso Senhor e Salvador, independentemente da situação que estamos vivendo. Graça e paz, irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos aos avisos da semana. Irmãos, nós solicitamos a atenção de cada um dos irmãos em relação ao decreto do governo do estado, onde orienta em relação ao deslocamento, que deva ser feita só o imprescindível, de maneira que as pessoas que são da área de risco e precisa realizar a entrega de sua oferta, entrega de dízimo ou até donativos para a cesta básica, faz contato com o irmão Marcelo, faz contato com o Ministério de Ação Social e nós, como igreja, vamos disponibilizar um irmão para ir até a sua residência apanhar esse material. Tá certo, irmãos? Que Deus nos abençoe. Em relação ao culto da quarta-feira, não esqueça, 19h30, estamos esperando todos vocês. E logo em seguida, a sala de oração. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sob o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oremos. Pai eterno, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um domingo. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã, Pai. Pai, que nós possamos estar depositando a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa fé em Ti, Pai. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas.
abençoa este culto e que a palavra do Senhor venha moldar os nossos corações para se parecermos mais com Cristo. Assim eu te oro, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Salmos 19:1 e Neemias 9:6. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Só tu és Senhor, tu fizestes o céu e o céu dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra, os mares e tudo quanto neles há. Olá, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos nessa noite adorar o nosso Senhor Jesus. Todos nós, você que está aí na sua casa, você que está nos visitando, que Deus possa estar falando ao seu coração através da sua palavra e que nós possamos nesse momento louvar a Ele com todo o nosso coração, declarando a sua bondade, sua grandeza. Então vamos juntos adorarmos ao nosso Senhor nessa noite. Declarar que o Senhor é bom o tempo todo. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Vamos declarar que Ele é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os
cantarão de geração em geração, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, nos prazer maior no mar, em me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias. Adorarei,
somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Recitativo bíblico que se encontra em 2 Crônicas 29:31. Trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças à casa do Senhor. Irmãos e irmãs, nesse momento de dedicação e primeiramente dedicação de vidas, eu quero exatamente antes da oração fazer 2 registros. Primeiramente, irmãos, é que nós temos necessidades, o povo tem necessidades acrescentadas, certo? Então, nós precisamos socorrer a muitas pessoas. Precisamos ampliar essa atenção, esses serviços da igreja, que é evangelho, é a prática do evangelho, para muitas outras pessoas que precisam, que necessitam. Então, eu peço que os irmãos prestem atenção a isto, certo? Nós temos, a igreja tem uma estrutura que deve ser observada e está funcionando muito bem, graças a Deus, com o Ministério de Ação Social, os departamentos também congregando nesse Ministério de Ação Social, para que toda atividade de ajuda da igreja, em nome dela, certo? Ou que alguém venha e busque a igreja ou uma organização, seja feita através desse departamento, esse Ministério de Ação Social. Uma organização, quando toma iniciativa, recorre ao Ministério e juntos trabalham, fazem um levantamento, arrecadam mantimentos e enviam para as pessoas necessitadas ou instituições. Né? Se for uma questão de recursos financeiros, aí nós já temos decidido na igreja, que aí deve a diretoria da igreja ouvir a questão e decidir a respeito. E só vamos fazer qualquer levantamento de oferta de ajuda financeira, né, depois de uma autorização da diretoria da igreja, certo? Como tem sido, como temos feito sempre. Né? Agora, irmãos, o segundo ponto é que diante disto, para fazer isto ficou um pouco mais complicado, ou ficou a partir de ontem, sábado. Entrou em vigor o decreto do governo, que inclusive até que se mudar, tudo bem, mas até dificultando as decisões ou o deslocamento dos pastores, que exercem uma atividade essencial. Alguns pastores vão aos templos, e lá eles também só gravam com uma outra pessoa, fazem a gravação das mensagens, né? Isso está sendo dificultado. Então eu peço aos irmãos que orem, vamos buscar uma alternativa de acordo com o decreto, certo? E que orem para que possamos ter uma providência, certo? E daqui a pouco vamos estar impossibilitados de dizer que cremos em Deus, né? Não espero que isso não aconteça, ou proibidos disso, certo? Mas lógico que nós reconhecemos a necessidade de cuidado, de providências, mas existe a necessidade das pessoas que precisam ser atendidas. Orem os irmãos por isto, porque estaremos aumentando, ampliando o recolhimento de donativos e isso também vai exigir o deslocamento de irmãos para buscarem os donativos e também para distribuírem. E isso, de acordo com o decreto, vai ficar difícil. Ore por esse tema. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque temos a ajuda do Senhor, porque o teu povo está respondendo, Senhor, às necessidades das outras pessoas da comunidade em geral, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor continue sendo a nossa provisão. O Senhor continue nos dando a força, a fé e a esperança, mas também o recurso material para as nossas famílias, sustento das nossas famílias, o sustento das tuas obras, Senhor, da tua obra, da tua igreja. Pai, continua conosco, as nossas vidas estão em teu altar, dirige-nos em tudo e abençoa-nos, tranquiliza-nos, Senhor. Aumenta cada dia a nossa fé e esperança
de que isso está passando e logo estaremos na normalidade e te adorando no santuário e numa convivência cristã e relacionamento contigo mais intenso, porque estamos aprendendo isso. No nome de Jesus te oramos. Amém. Deus que entende a voz dos pássaros e sabe o que eles dizem no louvor. Conhece o caminho das estrelas e sabe de onde vem e para onde vão. E nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele não saiba, sem que ele não deixe. E de tudo ele cuida muito bem, e a sua vida guarda também. Deus sabe o que é melhor para você, pois te conhece, entende o teu viver. Ele sabe o que se passa com você. Ele tem a solução pro teu sofrer. Confia nele, confia nele, confia nele, que tu vais vencer. O Deus que faz girar no espaço a terra em toda essa imensidão, que faz brotar do chão uma semente e conhece as batidas do seu coração e sabe o ontem, o hoje, o amanhã, onde começa, onde termina, que é quem pode os teus problemas resolver. Conte pra ele, pra mais ninguém. Deus sabe o que é melhor para você, pois te conhece, entende o teu viver. Ele sabe o que se passa com você. Ele tem a solução pro teu sofrer. Confia nele, confia nele, confia nele, que tu vais vencer. Que tu vais vencer. Oh, que tu vais vencer. Amém. A graça e a paz do Senhor para você que está aí na sua casa, para você que nos acompanha nesse culto. É sempre um privilégio poder ter a oportunidade de trazer a mensagem do Senhor, principalmente nesses tempos, em tempos tão difíceis, em tempos onde pessoas estão totalmente desestabilizadas, totalmente necessitadas de ouvir a verdade do Evangelho de Cristo. Então, gostaria de convidar você a abrir seu coração nesse momento, para recebermos
aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração através da sua palavra. Estamos vivendo em tempos muito difíceis. Estamos vivendo em tempos onde as pessoas elas não podem sair das suas casas, elas não podem se encontrar nos templos, nas igrejas, para poder louvar ao Senhor, para poder engrandecer o seu nome. Vivemos em tempos onde as pessoas não podem mais se abraçar, não podem dar um beijo de amizade, ou até mesmo ter contatos mais próximos, seja com pessoas que você gosta, do seu círculo de amizade, seja com pessoas da sua própria família. Porque muitas pessoas da nossa família estão dentro do grupo de risco dessa pandemia que nos assola e infelizmente nos impossibilita de desfrutarmos das mais belas companhias e das mais belas amizades que temos juntamente com a comunhão do corpo de Cristo Jesus. Existe um poema, uma poesia em forma de música, muito conhecida na nossa cultura brasileira. Eu queria ler um trechinho dela, antes de nós iniciarmos a reflexão na palavra do Senhor. Ela diz assim: o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Se pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou a chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe, bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Essa música ela é um clássico da música popular brasileira chamada Aquarela, escrita pelo compositor Toquinho. E essa música ela relata muito bem a nossa vida e principalmente o tempo que estamos vivendo hoje. Hoje nós vivemos justamente baseados minimamente em notícias. Muitas vezes nós perdemos o sentido de onde as coisas caminham, para onde as coisas vão, do que vai acontecer lá na frente, e andamos extremamente preocupados para saber o que é que vai acontecer amanhã. Será que amanhã eu vou me contaminar com essa doença? Ou será que meus vizinhos ou meus familiares próximos, o que será que vai acontecer? Será que essa doença vai sair? Será que um dia eu vou poder voltar a frequentar a igreja e compartilhar da comunhão com meus irmãos? Será que um dia eu vou poder abraçar um parente próximo? O nosso futuro é incerto. Temos vivido um tempo onde os futuros são equivalentes a incertezas, do ponto de vista humano. E é interessante porque nós estamos preocupados com aquilo que vamos passar o tempo todo. Estamos preocupados se vamos sofrer lá na frente, se vamos sofrer hoje. Se vamos estar felizes ou não lá na frente, independentemente se estamos felizes ou não hoje. Mas nós, como cristãos, somos encorajados a termos atitudes que glorifiquem a Deus, mesmo em meio a essas adversidades, mesmo em meio aos momentos mais difíceis, mesmo em meio a essa pandemia. E é justamente isso que eu gostaria que nós refletíssemos nessa noite. A gente hoje vai ver justamente atitudes que nós devemos ter, nós cristãos devemos ter, em meio a essa pandemia. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 15 até o verso 18. Esse texto ele é muito interessante, porque ele fala justamente sobre uma palavra que o Senhor colocou no coração do apóstolo Paulo,
sobre os momentos mais difíceis que o seu povo há de passar. Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 15 ao 18. Gostaria também que você permanecesse com a sua Bíblia aberta para podermos estudar mais sobre o que esse texto ele tem para falar aos nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças. E Deus receberá muitas ações de graças. E cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de, mesmo distantes, Senhor, de online, virtualmente, nos reunirmos em louvor e adoração a Ti, Senhor. Então, pedimos que com a Tua graça e com a Tua misericórdia o Senhor nos alcance o nosso coração nessa noite e transforme o nosso coração pela Tua palavra, para que nós possamos estar mais encorajados a termos atitudes que glorificam o Teu nome, apesar das dificuldades que estamos enfrentando. Traz conforto e consolo aos nossos corações. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele vai falar justamente sobre algumas situações que o apóstolo Paulo ele vinha passando. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar justamente, o apóstolo Paulo ele vai defender o seu ministério perante a muitas incertezas que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. E Paulo ele fala aqui, ele usa praticamente toda a segunda carta aos Coríntios para defender o seu ministério, o seu apostolado. E aqui ele vai relatando várias situações que ele há de passar e várias vezes que o Senhor operou na sua vida e como Deus agiu na sua vida para fortalecer a vida dos coríntios. E mesmo assim Deus não o poupou de passar por aflições e sofrimentos. E é muito interessante porque lá no capítulo 4 dessa mesma carta, Paulo vai falar especificamente dos tesouros em vasos de barro, sobre coisas que nós passamos na vida, que independentemente dessas coisas, elas não nos abalam, porque aquilo que está dentro de nós é muito maior e muito mais precioso do que aquilo que está fora de nós ou daquilo que pode um dia supostamente nos atingir. E é interessante como ele termina esse capítulo 4, dando uma palavra de encorajamento à igreja de Corinto, para que quando ela viesse a passar por momentos difíceis, momentos de tribulação, eles pudessem ter a ciência de como eles devessem agir perante aquela situação e ter a consciência de que o Senhor, Ele não nos abandona e Ele está conosco a todo momento, derramando e nos renovando da sua completa misericórdia. E observe como o verso 15 ele começa. Tudo isso é para o bem de vocês. Aqui nós veremos 3 atitudes que nós devemos ter diante dessas situações. E a primeira atitude está justamente no verso 15, observe. Tudo isso é para o bem de vocês. Tudo isso o que Paulo fala? Tudo isso que ele estava passando, tudo isso que aquele povo estava passando.
Porque no verso 11 ele vai falar justamente: sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. A igreja de Corinto estava passando, se não prestes a passar por perseguições por causa do Evangelho. Momentos e situações que poderiam abalar sua fé. Mas muito impressionante o que Paulo vai falar no versículo 15, porque ele vai falar tudo isso, ou seja, tudo aquilo que vocês estão sofrendo, tudo isso que vocês estão sofrendo, estão prestes a sofrer, tudo isso que está acontecendo com vocês é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, ele fala, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. A primeira atitude que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo é que nós devemos ter uma atitude de esperança. É muito importante quando o apóstolo Paulo fala que à medida que a graça alcançar mais pessoas, ou seja, por meio do sofrimento que eles estavam passando, ou estavam prestes a passar, muitas pessoas elas seriam alcançadas pela graça de Deus. Muitas pessoas elas seriam alcançadas e conheceriam o evangelho da salvação. Muitas vidas elas seriam transformadas apesar das situações mais difíceis, porque, irmãos, Deus usa assim situações difíceis para salvar o pecador. É por isso que nós devemos ter uma atitude de esperança. E olha a expressão que o apóstolo Paulo ele usa. À medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graça. Isso aqui é uma promessa. Ele não fala, pode haver muitas ações de graças. Não, ele fala, haverá ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Tudo aquilo que nós passamos resultará em glória a Deus. Não há nada que aconteça que o Senhor não permita, que não esteja longe do controle dele. Tudo está sob o controle de Deus. E se Ele permitiu que nós passássemos por tais situações, é porque Ele tem um propósito com isso. E nós devemos ter uma atitude de esperança. E a atitude de esperança é uma atitude de confiar. Confiar justamente na promessa de Deus. Nessa promessa de que haverá muitas ações de graças e de que o Senhor receberá mais glória. Amém. Glória a Deus por isso. E aqui nós caminhamos para a segunda atitude, no verso 16 e 17, que fala assim: por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. A segunda atitude que nós devemos ter aqui, perante a essa pandemia, é que nós não devemos desistir. Nós não desistimos. Pelo contrário, devemos permanecer. Observe o que Paulo fala no verso 16. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado. Ou seja, por mais que a nossa vida exterior, por mais que a nossa vida carnal ela esteja perecendo, ela esteja sofrendo com tais situações, seja lá com ansiedade, seja lá com até pessoas que foram infectadas, ainda que nosso exterior esteja se deteriorando, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam na nossa vida a cada manhã. Glória a Deus por isso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia nas nossas vidas, a cada manhã. Glória a Deus por isso. É isso que nos sustenta. É isso que nos mantém de pé. É isso que nos dá esperança. É saber que, apesar do meu corpo ou das coisas exteriores que estão diante de mim estarem morrendo, perecendo, o meu interior está sendo renovado. Porque o meu exterior, o meu corpo, ele passa, ele fica. Mas a minha alma, o meu espírito, ele se conecta com Deus. Ele sobe. Ele tem um lugar garantido. Ele é renovado. As nossas
forças, elas são renovadas pelo Espírito Consolador do Senhor. Então nós não devemos desistir, nós devemos permanecer. E nós permanecemos tendo um relacionamento com Ele. Nós desfrutamos da graça e da misericórdia de Deus tendo um relacionamento com Ele. Guardando um tempo para orar, para estudar Sua palavra. Aproveitando esse momento que estamos em isolamento, para não somente nos isolarmos das pessoas e do resto do mundo, mas um momento que nós podemos nos isolarmos na presença do Senhor. Nos isolarmos e nos conectarmos com Deus, para sermos fortalecidos e renovados pelo Seu Espírito. Porque ainda, como o apóstolo Paulo fala no texto, ainda que o nosso exterior esteja aparecendo, o nosso interior está sendo renovado. E a fonte de renovação é a palavra de Deus. É a fonte de vida eterna. E por que nós não devemos desistir? Nós devemos permanecer. O versículo 17 ele responde: pois estas aflições, pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. As aflições pequenas e momentâneas não são grandes, não são eternas. As aflições, elas são pequenas e momentâneas, que agora nós enfrentamos. Elas produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias. Esses momentos de angústias, elas trazem para nós uma glória que é justamente uma glória que é promessa do Senhor. Uma glória maior do que tudo isso. Que não é momentânea. Uma glória que não é pequena, pelo contrário, é grande. E é eterna. Porque o nosso exterior, ainda que esteja perecendo, o nosso interior está sendo renovado com a presença do Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Então, essa segunda atitude, nós não devemos nós não devemos desistir. Pelo contrário, nós devemos permanecer nele. E a terceira e última atitude, para encerrarmos nossa reflexão de hoje, está lá no versículo 18. Leia comigo. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Nossa terceira atitude deve ser focar o nosso coração na eternidade. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Nós não olhamos para aquilo que pode ver, ou seja, aquilo que é terreno, aquilo que é palpável, aquilo que é passageiro. Pelo contrário, em vez disso, nós fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. E o que é aquilo que não se pode ver? A eternidade. A vida com Deus. A fé. A confiança no Senhor. São coisas que não se pode ver, que nós cremos pela fé, mas que nos fortalece e fortalece o nosso interior. Sabe por quê? Porque essas coisas que nós podemos ver, elas passarão. Olha o que o texto fala. Essas coisas logo passarão, mas as que nós não podemos ver, elas durarão para sempre. É por isso que nós devemos focar o nosso coração na eternidade. Nós não devemos nos preocupar com aquilo que a reportagem A ou a reportagem B falou ou não falou. Não é isso que dirige a nossa vida. Não é isso que direciona a nossa vida. Não é isso que rege a nossa vida. Pelo contrário, a nossa vida ela é regida pela eternidade. Porque a forma com que você enxerga o futuro lá na frente, a forma com que você enxerga a eternidade, ela consequentemente determina a forma que você vive hoje. Se o seu coração está focado nas coisas terrenas, você vai viver baseado nas coisas terrenas. Se o seu coração ele está focado na eternidade com o Senhor,
você experimentará daquilo que Deus tem para a tua vida, daquilo que o Senhor preparou para nós, enquanto os filhos dele. Eu te encorajo a justamente tirar o teu coração daquilo que é passageiro, daquilo que é terreno, daquilo que pode afetar a nossa vida, e focar naquilo que pode nos preencher, nos renovar. Focar naquilo que é eterno. Focar naquilo que nos purifica, naquilo que nos renova. Porque a nossa vida ela deve ser uma vida dependente dos céus e não dependente da terra. Porque o nosso rumo, o nosso alvo é o céu, não é a terra. Lembra da poesia, daquela música que eu recitei no início? Pois é. Muitas vezes, como a música fala, nós queremos olhar o futuro. Ou até mesmo ditar o futuro. Mas não é assim que as coisas acontecem. Porque, como a própria música fala, a nossa vida ela começa com um simples rabisco. E ela se transforma numa bela pintura colorida. Mas assim como uma aquarela, lá no final, ela se descolore toda. Essa é a nossa vida passageira. Ela vai se descolorir. É por isso que a nossa realidade não está nas coisas terrenas. A nossa realidade está no céu. É isso que Paulo vai falar em Colossenses, no capítulo 2. Focar nas coisas que são, pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Queria lhe encorajar a ter uma atitude de esperança. Confiar na promessa do Senhor, que tudo isso que nós estamos passando resultará em glória a Ele e ações de graça. Queria te encorajar a ter uma atitude de permanecer, de desfrutar da renovação que o Espírito de Deus ele nos dá a cada dia. Queria te encorajar a ter uma atitude de focar o seu coração na eternidade e desfocar o seu coração das coisas terrenas, porque é isso que nos sustenta. Quando o nosso corpo ele perece, ele morre, a nossa alma ela segue. E se somos filhos de Deus, ela seguirá para a eternidade. Então que o Senhor possa te abençoar. Você possa pensar na sua casa. Você possa, ao deitar hoje, com a cabeça no seu travesseiro, pensar justamente naquilo que você tem feito. Quais atitudes você tem tomado diante dessa situação que nós estamos passando. Em quem você tem confiado. No que sua vida tem se baseado. Feche seus olhos e vamos orar. Ó Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos proporcionou uma palavra de encorajamento. E que nós possamos, Senhor, sermos capacitados a viver uma vida de atitudes que glorificam o Senhor, mesmo em meio às diversidades. Que nós possamos confiar e desfrutar, Senhor, das Tuas misericórdias que se renovam na nossa vida a cada dia. Muito obrigado por tudo, Pai. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe.